Introdução. A PNL é um assunto que gera curiosidade em muitas pessoas, e tudo isso tem uma razão. Vivemos em um mundo onde todos tentam controlar nossas vidas, desde agências de publicidade, escolas e até o governo, ao mesmo tempo que nos cobram por sucesso e produtividade. A PNL nos apresenta ferramentas poderosas para o entendimento e domínio da nossa própria mente e do nosso poder de influência por meio da comunicação efetiva. Técnicas que antes eram usadas apenas por CEOs e líderes de sucesso em grandes empresas agora estão ao alcance de qualquer pessoa. A programação neurolinguística não é uma ferramenta mágica, ela é uma área do conhecimento capaz de reprogramar seus pensamentos, sentimentos e ações para aumentar suas chances de obter o que você deseja usando o seu máximo potencial. Leia este e-book agora e descubra como. Além de todo o conteúdo importante ao longo deste livro, o capítulo 13 foi preparado exclusivamente para você que deseja ver o passo a passo de como aplicar cada técnica e ter um guia de referência para quando precisar usar. Para terminar, se você gostou deste e-book, poderia ser gentil e deixar uma nota e um comentário sobre ele na Amazon.com.br. Obrigado novamente e se divirta. Mais uma vez, obrigado e divirta-se. Robert Miller. Capítulo 1. Descobrindo a PNL. Pode ajudar as pessoas no desenvolvimento de novos comportamentos e hábitos para toda a vida. Ela ajuda a melhorar as próprias experiências e com ela pode-se descobrir como os indivíduos criam suas experiências dentro de sua mente e como podem exatamente seguir desenvolvendo novos aprendizados e comportamentos que são necessários, mas muitas vezes negligenciados, para melhorar sua vida. A PNL é única em comparação com vários estudos que têm relação ao comportamento humano, uma vez que se concentra na replicação e na aprendizagem de habilidades. Isso significa que apenas o domínio da PNL pode ajudar você a desenvolver-se como pessoa, sendo mais determinada e sentir-se mais energizada para alcançar suas metas pessoais e profissionais e aceitar mais responsabilidades, o que te levará um passo além do que você se encontra hoje. Isso também pode ajudar você a usar e desenvolver ainda mais seus talentos mentais e físicos. Esses fatores podem aumentar a sua autoconfiança e isso vai te ajudar a encontrar o rumo da sua vida em que deveria estar. A PNL refere-se às áreas neuro e linguística da vida dos indivíduos, uma vez que inclui componentes essenciais na fabricação da experiência humana necessária quando se trata de linguagem e neurologia. Também envolve pensamentos planejados, bem como um aprendizado das práticas cognitivas e psicológicas por trás de cada comportamento. Ela também fornece as habilidades e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de estados de excelência nas pessoas, bem como a criação de um sistema que dá poder a pensamentos com relação ao que as pessoas são e o que realmente é a comunicação efetiva. Ela também ajuda no processo de autodescoberta, que permite determinar em que caminhos você será mais bem-sucedido. Na vida da maioria das pessoas, é absolutamente inevitável duvidar do rumo ou da carreira que está seguindo. Qual profissão aprenderá? Qual emprego terá ou que negócio iniciará? Nesse caso, a PNL pode ser vital para você, pois pode levá-lo a descobrir seu lugar real neste mundo. Algumas pessoas geralmente mantêm sua profissão ou carreira, mesmo que não estejam 100% felizes e satisfeitos com ela. Bem, é devido ao fato de que eles precisam do emprego para sobreviver a uma condição econômica difícil ou situações econômicas que estamos vivenciando no Brasil. A aprendizagem da PNL pode permitir que os indivíduos descubram as carreiras, profissão ou negócio que irão começar juntamente com as melhores maneiras possíveis para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Por meio da PNL, um indivíduo também pode perceber que as pessoas podem conseguir o que querem, desde que sejam determinadas, qualificadas e motivadas o suficiente. Ao fazer isso, eles nunca conseguem desistir depois de dar os primeiros passos essenciais para avançar no processo em direção ao pico de seus objetivos. A única coisa que eles devem sempre ter em mente é a expressão ir em frente quod. Este é provavelmente o caminho que leva ao sucesso. Siga seus sonhos, seu coração e sua paixão. Tome ações, analise o resultado de cada ação para verificar se está direcionando para o futuro que você deseja criar e caso não esteja, mude suas ações para gerar novos resultados que lhe conduzirão aos seus sonhos.
Uma vez que você goste do que está fazendo, certamente obterá o sucesso que queria obter. Tente se imaginar se mantendo em seu trabalho ou profissão enquanto você não está muito feliz com isso. Não é irritante? Bem, absolutamente. Portanto, você deve ser responsável o suficiente, pelo menos por si mesmo, seguindo seus sonhos e considerando todas as maneiras possíveis para alcançar seus objetivos. Geralmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas se mantém no trabalho é o fato de existirem pessoas à sua volta que as influenciam a fazê-lo. Provavelmente sua família ou amigos, mas se um determinado indivíduo sabe como se comunicar corretamente com todos ao seu redor, não deve seguir a vontade de outros. Se alguém tem boa capacidade de comunicação, pode perfeitamente fazer as pessoas entenderem sua parte ou o que elas queriam dizer. Dessa forma, eles podem convencer ainda mais as pessoas, incluindo seus parentes, de que o que elas querem tem o poder de lhes causar coisas boas. A PNL desempenha um papel vital na vida de qualquer um, portanto, se você deseja encontrar a profissão ou carreira em que você se sentirá plenamente feliz e satisfeito, considere aplicar os princípios da PNL. Isso também pode ser importante para você sair da sua concha e zona de conforto. Imagine estar preso em algum lugar. Você pode imaginar como é chato, sem conseguir usar todo o seu potencial com o qual você nasceu. Várias pessoas nunca conseguem explicar o seu ponto de vista e nem mesmo conseguem fazer as coisas reais que realmente queriam fazer. Em vez disso, elas acabam fazendo coisas que não escolheram, mas sim fazem o que foi determinado por outras pessoas. Nesse caso, é mais provável que você viva sua vida por outras pessoas, o que definitivamente não é justo. Uma dúvida muito comum é em relação à hipnose e à PNL. No próximo capítulo você entenderá melhor essa relação. Capítulo 2. Hipnose x PNL. Livrar-se dos vícios e mostrar que podem fazer o que pensam que não poderiam fazer. Por exemplo, você desenvolveu o vício de fumar e pensa, profundamente acredita, que não pode superar isso, então pode precisar de hipnose para poder desenvolver o outro lado de seus pensamentos e crenças de maneira positiva. Na verdade, a hipnose tem sido de grande ajuda para os indivíduos, especialmente para aqueles que acham muito difícil desenvolver algo em relação a si mesmos ou que duvidam de si a nível físico ou intelectual. Ela é uma ótima maneira de provar que tudo neste mundo é possível se você escolher torná-lo possível. No entanto, isso não significa que uma pessoa sempre deva contar com a hipnose se quiser alcançar algo para a sua vida. A hipnose é uma ótima alternativa no processamento interno de coisas difíceis de aceitar ou perceber, mas não significa que ela seja vital ou sempre necessária para o desenvolvimento de algo. O fato é que a hipnose pode ser uma grande ajuda para a realização de algumas tarefas, o que não significa, necessariamente, que todo mundo precise usá-la o tempo todo se quiser desenvolver algo para si próprio. No entanto, existem vários fatores que você deve saber sobre hipnose e estes incluem o seguinte: a hipnose deve ser aplicada com a ajuda de um terapeuta especialista ou profissional. Se você acha que precisa desenvolver um novo hábito ou interromper algum comportamento negativo, deve confiar apenas em um especialista. Nunca considere ser hipnotizado por uma pessoa que não é especialista em hipnose. Lembre-se sempre de que isso envolve tanto o seu intelecto quanto todo o seu ser. Portanto, você deve ser cauteloso o suficiente quando considerar o hipnotismo para resolver algumas coisas. Existem várias teorias que tentam esclarecer a hipnose. Alguns olham para o seu funcionamento interno, e outros tentam procurar outras explicações para descartar sua existência. O esclarecimento mais amplo da hipnose é que ela se concentra em uma palavra ou pessoa específica e tem um efeito influente no intelecto que leva à aparente aceitação. Dessa maneira, a mente pode se tornar muito focada em alcançar o que eles querem alcançar. A hipnose é amplamente utilizada nos tempos modernos no tratamento de uma variedade de problemas, vício, por exemplo. É difícil para quase todos superar o vício, a menos que eles tentem se reabilitar. Ela também pode ser usada no desenvolvimento da autoestima e pode ajudar muito a mostrar seu eu interior.
Existem pessoas que não têm coragem de mostrar ou compartilhar sua parte interior com o público por várias razões. Alguns acham difícil se comunicar com outras pessoas ou têm crenças limitantes que as impedem de mostrar às pessoas quem realmente são. Isso significa que eles não têm coragem de mostrar seu talento, habilidades ou até de compartilhar seus conhecimentos porque se limitam a ser a pessoa que verdadeiramente não são. De um modo geral, a hipnose pode ser uma grande ajuda, especialmente para indivíduos que não têm coragem ou estímulo suficiente para sair da zona de conforto para revelar e compartilhar seus talentos com os outros. No entanto, repito, depois de considerar essa opção, você deve procurar primeiro especialistas nesse campo certificando-se de que ele ou ela esteja licenciado para praticar a hipnose. Nesses casos, você deve ser extremamente cauteloso, pois esse é um processo médico sério. Tanto quanto possível, você precisa fazer uma pesquisa completa sobre isso antes de considerar o hipnotismo como o caminho para desenvolver ou interromper algum processo em sua vida. A escolha da hipnose depende profundamente de sua preferência. De fato, você nunca pode ser hipnotizado por ninguém, por mais experiente que seja um hipnotizador a menos que você queira. Hipnose envolve a mente ou o intelecto, portanto, se você acredita que seu intelecto está programado para não ser hipnotizado, certamente você não poderá ser hipnotizado. A hipnose é poderosa, mas ainda assim o intelecto e a vontade de uma pessoa são mais poderosos. Imagine uma pessoa doente que foi curada, simplesmente porque ele ou ela acreditou que seria. Isso é exatamente o mesmo que hipnose. Você não pode ser hipnotizado se sua mente não estiver pronta para o processo, mas se você estiver pronto o suficiente, poderá. Esse processo também pode ser uma ótima maneira de enganar pessoas inocentes. Portanto, se você não sabe nada sobre isso, precisa aprender fatos essenciais sobre o assunto. Nunca se deixe enganar pelas pessoas que usam suas habilidades e conhecimentos de hipnose para enganar indivíduos. Antes de libertar o poder da PNL, você também precisa entender alguns princípios relacionados à comunicação, uma vez que para ela ser efetiva, são necessárias duas coisas que veremos a seguir. Capítulo 3. Libertando a PNL. Que é muito importante em todos os momentos. Toda pessoa varia entre si quando se trata de atitudes, limitações e até habilidades e conhecimentos. Assim, existem indivíduos que raramente se mostram em público e preferem limitar-se a um estilo de vida muito simples e reservado. Bem, de fato, se eles optarem por realizar um certo treinamento em PNL,
pode ser possível que eles percebam a importância de uma determinada pessoa para si mesmo. Toda pessoa tem que enfatizar uma comunicação clara e sólida com os outros, principalmente com seus amigos e familiares, para que eles possam entender perfeitamente as coisas que precisam trabalhar e as coisas de que precisam se livrar. No entanto, há casos em que uma pessoa X não é boa em formular palavras bonitas, concisas e claras para a comunicação, portanto, não pode se dar ao luxo de expressar isso. E isso responde exatamente porque a PNL funciona e ajuda as pessoas a desenvolver autoconfiança. É por causa do fato de que o treinamento em PNL envolve tanto o intelecto quanto a habilidade humana para que eles possam se comunicar bem. Há casos em que uma pessoa sente que é muito boa em conversar com outras pessoas e é confiante de que pode usar a comunicação para explicar extensivamente e falar por si mesmo. Mas quando chega a sua vez de dizer alguma coisa, todas as palavras que estão em seu intelecto ou as que ele formulou antes de seu discurso desaparecem com o vento. Nesse caso, essa pessoa deve ser submetida a treinamento em PNL. Existem vários tipos de treinamentos de PNL, portanto, você deve determinar primeiro qual deles melhor se adequa a você. Você é o único que pode determinar que tipo de treinamento deve participar, já que você é o único que conhece suas limitações e habilidades. As duas coisas que você deve desenvolver são disciplina e honestidade. Ao mesmo tempo, você deve analisar com cuidado e honestidade o que pode fazer e alcançar na comunicação. Lembre-se sempre de que você precisar disso essencialmente se deseja obter sucesso em seu treinamento em PNL e se deseja experimentar e aproveitar a ajuda que ela poderá fornecer para você se desenvolver melhor. Por exemplo, as pessoas que são tímidas são razoavelmente compreensíveis, mas podem ignorar maneiras de superar isso, provavelmente estão se colocando em uma prisão. A cadeia significa que eles não podem se dar ao luxo de explorar-se. Conhecer melhor, porque tem crenças limitantes, que é exatamente o que significa EQUOT, prisão EQUOT. Depois de concluir que você é esse tipo de pessoa, você pode mudar para melhor agora se aprofundando na PNL, quanto antes possível. Isso pode ajudar as pessoas a explorar e descobrir coisas novas nelas, dia após dia, através da comunicação clara e suficiente com as pessoas ao seu redor e consigo mesmo. É sempre bom conversar com várias pessoas. Lembre-se de que conversar pode levá-lo a conhecer e compartilhar coisas que também podem levá-lo a aprender ou ter uma ideia de quem você realmente é. A maioria das pessoas costuma dizer que se conhece plenamente. Bem, a verdade é que todo indivíduo nunca deve parar de tentar descobrir várias coisas novas sobre si, tanto quanto descobre vários fatos e coisas na realidade. Cada novidade é incomparável ou ilimitada, portanto, você deve considerar realizar o que pode fazer, dizer, ver e sentir. Na PNL, deve-se usar os 4 sentidos, algo que também é muito necessário em comunicação, e ela desempenha um papel vital para ajudar você a alcançar seus objetivos. Atualmente, as pessoas têm que ser sábias e devem aprimorar suas habilidades na comunicação com os outros. Se você acha que não consegue se comunicar falando, pelo menos comece a se comunicar via bate-papo ou e-mails para escrever seus pensamentos. Depois, tente falar sobre isso, talvez com as pessoas que você gosta. Primeiro, para que você possa se acostumar. Mais tarde, você perceberá que está no meio do caminho para seus objetivos e é muito bom em comunicação. A PNL está por trás do sucesso de todo ser humano, neuro para o seu intelecto e linguístico para a melhor comunicação que você precisa desenvolver. Isso é realmente muito importante quando se trata de ajudar a si mesmo a alcançar objetivos tangíveis e intangíveis. Em geral, deve-se considerar a PNL, especialmente se você deseja conquistar algo, mas está sendo limitado por seus pensamentos, bem como por suas habilidades. Ele é um programa que pode ser muito útil para indivíduos que têm problemas com suas habilidades de comunicação física e mental. Ela abre os olhos das pessoas para a importância da programação mental e da maneira eficiente de se comunicar com outras pessoas. A comunicação desempenha um grande papel no sucesso de cada indivíduo, e esse é um dos fatos que explicam bastante a importância da PNL. Pode ajudar as pessoas a se expressarem e fazer com que outras pessoas as entendam.
Bem, qualquer um queria ser ouvido e compreendido, especialmente se quisesse algo realmente difícil de adquirir, como um trabalho requer boas habilidades de comunicação. Por outro lado, a PNL também tem grandes papéis quando se trata de vencer barreiras mentais. Há momentos em que a maioria das pessoas se proíbe de falar ou se explicar e prefere deixar que outras pessoas as julguem e digam algo por elas. Bem, na verdade, eles podem realmente fazer um favor a si mesmos, sendo capazes de expressar seus próprios pensamentos. Assim, a seguir, são apresentados alguns dos casos em que a PNL poderia provar seu grande papel na conquista de barreiras mentais. 4.1 Vencendo barreiras emocionais. Esse caso pode explicar melhor o papel da PNL no vencimento de barreiras mentais. É bastante compreensível o motivo pelo qual os indivíduos ficam com medo ao se expressar através de palavras, especialmente se precisam conversar com vários indivíduos ou se devem algo a uma determinada pessoa. Bem, o que os mantém nesse estado são suas crenças e medo de serem rejeitados. A PNL explica ainda que é normal que uma pessoa nem sempre receba elogios quando fala, e isso deve ser aceito naturalmente. Às vezes, a pessoa precisa ser rejeitada para poder analisar melhor suas fraquezas. Isso pode permitir que formule soluções alternativas para seu autoaperfeiçoamento, para que, da próxima vez, saiba exatamente a melhor abordagem para se expressar. Muitas vezes, com essas rejeições, ele pode se tornar mais criativo e ter ideias essenciais a serem proferidas em outros momentos. 4.2 Medo de cometer erros. Este fato é bastante compreendido, pois não há ninguém que queira falhas na vida. Mas se você olhar para o lado positivo da vida, provavelmente perceberá que um indivíduo normal precisa muito de falhas para obter coragem para enfrentar todos os desafios ao longo do caminho. A programação neurolinguística explica ainda como as pessoas podem ter uma configuração mental para que possam obter as coisas que desejam. Ao mesmo tempo, eles podem descobrir perfeitamente como enfrentarão as falhas de uma maneira que possa ser útil para eles. Dessa forma, eles podem evitar ainda mais as barreiras mentais que destroem sua confiança e coragem para se aventurar no mundo. 4.3 A PNL e a zona de conforto. A maioria das pessoas geralmente falha quando tem que falar por si mesma na frente de várias pessoas, porque é vergonha demais fazê-lo. A PNL pode ajudar esses indivíduos, permitindo que eles saiam da sua zona de conforto. Ou seja, eles podem enfrentar a multidão e depois falar por si mesmos sem barreiras mentais ou emocionais. É explicável porque algumas pessoas estão tendo dificuldade em falar por si mesmas, pois podem ter tido experiências anteriores que aumentam suas hesitações. É aqui que a PNL pode ser de grande ajuda para eles, pois pode levar as pessoas a enfrentar gradualmente seus medos e hesitações. Se você perceber que está enfrentando essas desvantagens, considere ter o treinamento em PNL ou, pelo menos, faça uma pesquisa detalhada sobre o que é esse treinamento e programa. Dessa forma, você poderá aplicar alguns de seus princípios em qualquer caso que desejar. De fato, aprender algumas técnicas sozinho pode ser bastante benéfico, considerando que os treinamentos e a participação no programa atualmente são caros. No entanto, isso não significa que você não precise gastar nada no desenvolvimento dos ensinamentos ou dos princípios da PNL. Claro, existem casos em que você ainda precisa. O ponto principal é que você precisa procurar meios que possam te ajudar a economizar dinheiro ao aprender com ela. Tanto quanto possível, você precisará de coragem, habilidade e conhecimento quando preferir aprender as coisas sozinho. Você precisa avaliar se precisará de treinamento em PNL ou se pode fazê-lo sozinho. Lembre-se sempre de que, se você deseja uma avaliação precisa, deve fazê-lo por si próprio, pois ninguém pode avaliar as coisas para você, a não ser você mesmo. Capítulo 5 Vencendo a procrastinação com a mente. Frequentemente causados pelo ambiente em que vivem e por sua educação. Há algumas correntes filosóficas e estudos que afirmam que as pessoas que receberam muitas críticas em seus primeiros anos de vida são as que se tornam procrastinadoras. 5.1 Desmascarando os vilões da procrastinação. Estresse. Todo mundo sabe que o estresse pode realmente
Desencadear respostas em nosso sistema e que causa reação a algo. Negativamente. Quando uma pessoa se sente ansiosa e preocupada, ela tende a ser menos produtiva. A procrastinação é aplicada nesse tipo de situação como forma de lidar com o estresse. É comum mecanismo para aliviar o estresse. Nesse tipo de situação, sua mente lhe dirá que você precisa fazer o trabalho necessário e que não deve sentir o estresse envolvido. Sobrecarregado. Se você está tendo muitas coisas para fazer ao longo do seu dia, isso também aciona a procrastinação. É como se seu cérebro não cooperasse com um cronograma que não é razoável de cumprir. A única parte irônica disso que é crucial é o tempo. Você deve executar o seu melhor para concluir as tarefas que lhe foram dadas. Preguiça. A sensação de inquietação emocional e física também pode desencadear procrastinação. Se você acha que o trabalho dado a você precisará de muita energia para ser concluído, você pensará em adiar a tarefa e será procrastinado para conservar a energia. Ao continuar adiando a tarefa pelo motivo de não ter energia para fazer o trabalho, você certamente descobrirá que seu hábito de procrastinação está fora de controle. Falta de habilidade. Essa é uma das coisas que as pessoas têm medo de admitir para si mesmas. Por exemplo, você recebe uma tarefa, não sabe que pode concluí-la, mas precisa continuar a tarefa porque é necessária. No entanto, você procrastina. Este gatilho é baseado em você evitando a dor. Você não tem certeza de como concluir a tarefa, então procrastina para evitar a dor de falhar. O padrão de evitar a dor que você sente através da procrastinação é como um hábito incapacitante. Perfeccionismo. Esse é um pensamento muito comum que pode levar à procrastinação. Algumas pessoas acreditam que devem realizar um trabalho perfeitamente e isso lhes traz estresse. O acima mencionado são as causas que desencadeiam a procrastinação para as pessoas. Como dissemos anteriormente, às vezes a procrastinação é causada também pelo ambiente em que você vive. E, quando uma pessoa recebe críticas das pessoas ao seu redor, ela tende a desenvolver um mecanismo de defesa. Uma pessoa então tende a evitar executar tarefas apenas para evitar ser criticada. E quando isso acontece, eles se tornam preguiçosos e desmotivados. Independentemente dos motivos, existem várias coisas que você pode fazer para evitar e superar a procrastinação. A primeira delas que você pode priorizar para superar essa situação é descobrir seu propósito. Você precisa estar motivado também para descobrir seus objetivos. 5.2 Os tipos de motivações humanas. Existem dois tipos de motivação e elas são o medo e prazer. Embora todos negociem internamente com esses dois elementos, você deve variar entre um e outro. Na PNL, a orientação motivacional humana é usada e descrita como algo que faz você se mover em direção de algo ou se afastar. Quando falamos de procrastinação, isso se torna muito vital para você entender sua direção e usar cada um para seus benefícios. Se você escolhe seguir na direção das recompensas, prazer, ao invés de afastar-se das consequências negativas, do que causa dor, pode conscientemente se preparar para tirar vantagem desse aprendizado. Por exemplo, se você tem convívio com pessoas que agem com medo de falhar e começar a se associar com pessoas com comportamento oposto vai te influenciar a mudar seu comportamento para se tornar mais positivo. Para interromper a procrastinação, é necessário fazer uma alteração e tentar usar um programa de mudança pessoal, como a PNL. Essa técnica ajuda você com as mudanças pessoais que você precisa fazer para interromper a condição negativa. Muitas pessoas sofrem de procrastinação sem saber que já estão procrastinando. A PNL é uma das opções para superar a procrastinação. Práticas de PNL contra a procrastinação. Como vimos, a procrastinação é um tipo de escape da nossa mente quando temos situações com as quais não conseguimos lidar. Por isso é muito importante aplicar técnicas da PNL para encontrar outras saídas para nossa mente e assim, conseguir cumprir nossas metas. Uma das práticas que pode ajudar a não procrastinar é agregar valor ao que precisa ser feito, ou seja, ensinar sua mente a razão pela qual é importante cumprir aquela tarefa que seria procrastinada. Para isso, identifique e liste quais são os ganhos que terá ao realizar tal missão,
Quais os benefícios dessa tarefa? Tê-los em mente vai ajudar a encontrar motivação para prosseguir. Mantenha sua lista de ganhos diretos e indiretos que terá ao cumprir sua tarefa. Ela será de grande ajuda para te impulsionar em momentos de desânimo. Outra prática seria pegar seu objetivo e fragmentá-lo em partes menores, ou seja, você não precisaria pegar um livro e ler inteiro, mas poderia programar ler um capítulo todo dia. Assim vai concluir o livro. Faça da mesma forma com suas tarefas que parecem grandes e complicadas. Divida-as em partes menores e comemore cada etapa. Assim vai evitar a sensação de que não consegue concluir por ser algo muito grande ou difícil.